E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal Bici. E o seguinte, hoje nós vamos falar com você que talvez está começando sobre como escolher a bike ideal. Então eu vou te mostrar aqui na internet mesmo, no meu navegador, os detalhes, as dicas sobre esse mundo da bike e as dicas para você começar a pedalar escolhendo a bike certa, a bike ideal para você, ok? Herbert, por que eu tenho que começar com uma bike ideal? Qual que é a diferença? Então vamos lá. A bike que não é ideal para você, para o seu uso, então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Existe uma bicicleta para cada tipo de uso. Então você tem que entender qual é o uso que você vai fazer, aonde você vai andar com essa bicicleta. Ok? A partir do momento que você entender aonde que você vai andar com essa bicicleta, aí você consegue entender a bike ideal para aquele uso. E hoje eu vou te mostrar aqui vários modelos de bicicleta para vários tipos de uso, ok? Mas antes vamos lá, por que é importante você fazer a escolha certa? Porque a bike errada não vai te dar vontade de pedalar, ou seja, você vai pedalar mas sem vontade, não dá aquele gosto pelo pedal, então você acaba até desistindo. E eu não digo aqui nem valores de bicicleta, eu digo aqui realmente sobre o modelo da bike. Então pode ser que você compre uma bicicleta aí de 10 mil reais, 20 mil reais e não te atenda. Talvez uma bicicleta de 1.500, 2.000 atenderia muito melhor do que aquela de 15 mil reais. Entendeu? Então a questão é o contexto, é onde você vai andar e a bicicleta ela foi feita para aquilo ou não. Então a primeira coisa que você tem que fazer, agora vai lá, anota o primeiro passo, entender qual é o motivo que você está comprando a bicicleta, por que te despertou o interesse de comprar uma bike. Herbert, eu quero uma bicicleta só para mim andar na cidade, trabalhar e voltar. Ok, e você quer uma bicicleta mais rápida ou uma bicicleta mais confortável? Então você tem que entender isso também. Eu vou colocar aí na tela a minha página aqui do meu computador e a gente vai trocando essa ideia para você entender um pouco mais desse uso. Então tá aí na tela a tela do meu navegador e como eu falei para você, primeiro você tem que definir o uso que você quer a bicicleta. Ok, Herbert, o uso, sim. Vamos lá, eu vou pegar aqui alguns modelos de bicicleta que existem no mercado. Então assim, o mais comum é as famosas mountain bikes, ok? Então a mais comum é as famosas mountain bikes. Só que dentro da mountain bike existe várias divisões, várias categorias de mountain bike. Então quando a gente coloca mountain bike, você vai ver que vai aparecer muita coisa aqui. Então nós temos as mountain bikes de downhill, que é bicicletas para descida realmente, ó. Estilo aqui, duas suspensões, dois amortecedores, um atrás, outro na frente, com longos cursos. Nós temos a mountain bike de XC, né, que é as bicicletas que a grande maioria da galera usa para andar na cidade, né? Então tá aí, ó, um exemplo de mountain bike XC. Ela tem a suspensão na frente e algumas têm a suspensão atrás. Por exemplo, essa daqui ela tem suspensão traseira. Essa Oge aqui, ó, tem suspensão traseira, ok? E além disso, ela é uma bicicleta um pouco mais agressiva. Então, se você olhar a linha do horizonte aqui na bike, você vai ver que a frente é quase da altura do banco ou às vezes até mais baixa. Então, é uma bicicleta um pouco mais agressiva. É muito comum, esse é o modelo hoje mais vendido e é o modelo mais comum. Por quê? Porque a grande maioria acaba optando por esses modelos por ela ser uma bicicleta mais mista, né? Você pode usar ela no asfalto, apesar de que você vai gastar muito pneu, a bicicleta não vai te proporcionar uma desenvoltura adequada. Então assim, se você é o tipo de pessoa que anda só no asfalto e você comprar um mountain bike, tá totalmente errado. Não é que esteja totalmente errado, ok? Você comprou a bicicleta, você faz o que você quiser com ela. Só que você poderia estar com uma performance muito melhor ou um conforto muito maior rodando com a bicicleta ideal para aquele uso. Então assim, hoje as mountain bikes são as mais difundidas e as mais conhecidas. Porém, existem as bicicletas urbanas, ó, bicicletas urbanas. Vamos lá, só para você entender quais são essas. Então as bicicletas urbanas, elas são basicamente assim, ó. A diferença é que ela não tem suspensões. O pneu dela é um pneu um pouco mais fino e slick. É uma bicicleta muito mais rápida para você andar na cidade, ok?
mais ágil, mais rápida. Então, se você quer uma bicicleta para asfalto, que vai ter um deslocamento legal, você pode optar por uma urbana dessas. Ou talvez até uma bicicleta, por exemplo, conforto. Então eu vou colocar urbana, conforto. Quer ver? Conforto. Aqui eu estou usando palavras básicas, pessoal, só para vocês entenderem. Então quando você pega urbana, conforto, o que você vai perceber nessas bicicletas? Deixa eu até abrir uma aqui, ó. Ela vai ter um guidão muito mais alto que o cilindro. Quando você pega a urbana normal, quer ver, ó, bicicleta urbana. Vou aqui em imagens e vamos lá, voltar naquela bike que a gente estava. Ó, essa é a urbana, a tradicional, não a conforto. Você vai ver que ela tem o pneu slick, pneu liso no caso, sem suspensão. A frente dela é mais baixa que o selim. Quando você pega a conforto, você vê que ela é sem suspensão. O pneu também é slick, só que na grande maioria, às vezes tem uma suspensão dianteira. Tem algumas que tem suspensão dianteira. Algumas têm a suspensão aqui no canote, embaixo do selim. E elas têm o guidão mais alto, a bike que te deixa mais confortável. Uma bicicleta dessa bem legal de você ver é a Nator Antonella. Essa bicicleta aqui, pessoal, é a Nator Antonella. É uma bicicleta extremamente confortável. Herbert, mas isso é uma bicicleta feminina? Sim, essa é uma feminina. Porém, ela também tem a versão masculina, que é a Nator Anton. Você vai ver que não vai mudar muita coisa. É basicamente só a questão da coloração, o restante é tudo parecido. Ela tem cesta, ela tem bagageiro, por quê? Porque é uma bicicleta feita para você subir e descer fácil. Então esse tubo baixo não é bike feminina, e sim uma bicicleta para você subir e descer da bicicleta com facilidade. Ela vem com uma garupeira e além disso uma cesta na frente um pouco mais rígida. Isso faz com que você tenha capacidade de carga. Então se você passa no mercado ou algum lugar, a bicicleta te dá capacidade de carga. Além disso, ela tem um sistema de marcha que é dentro do cubo, então não tem aquele desgaste e tudo mais. Então assim, quando a gente fala em bicicleta urbana, tem vários modelos. Um exemplo é essa, a Nator Anton. Outro exemplo, você viu ali a Urbana Conforto, que daí é tubo reto, só que com uma suspensãozinha talvez, algumas vêm, algumas não. Deixa eu até abrir uma nova guia aqui, ó. Então como você viu aqui, ó, algumas vêm com suspensão, outras não vêm com suspensão. Algumas vêm com um amortecedor no selim, né, com a mola no selim. Só que, em grande maioria, o guidão vai ser mais alto que o selim. Ok? Ela vem com o guidão à frente bem alta para te entregar bastante conforto. Além disso, nós temos as bicicletas dobráveis. Né? Então as dobráveis, deixa eu colocar aí para vocês, bicicletas dobráveis, também destinadas ao uso urbano. Então as bicicletas dobráveis, elas não são tão confortáveis quanto as bikes de roda grande, até porque a roda menor te passa um pouco mais de trepidação, porém ela é uma bicicleta com uma posição mais conforto, ok? Uma posição mais conforto, e além disso, além dessa posição mais conforto, ela tem essa facilidade, essa dinâmica de você dobrar ela e guardar em qualquer lugar. Então vou entrar dentro do ônibus, vou entrar, enfim, andar na cidade, ela possibilita essa mobilidade, ok? Então, por isso que você tem que entender muito bem qual é o uso que você quer destinar à sua bicicleta. Para o que você quer fazer, né? O que você quer fazer com a bicicleta. Vamos lá, eu vou puxar outras opções aqui. Se você é aquele ciclista um pouco mais agressivo, que quer uma bicicleta para andar na cidade, hoje existem as bicicletas gravel. Então a gravel bike, ela tem a sua característica de uma speed, daquelas bikes de performance. Só que ela tem pneus mais largos, ok? O guidão é um guidão de speed, então ele proporciona várias posições de pilotagem. Por que que o guidão tem aquele drop? Porque você tem várias posições de pilotagem. E ela vem uma bicicleta multifacetada, né, para vários tipos de uso. Então você consegue, por exemplo, como você viu aí na imagem, fazer o uso de uma gravel até num off-road, numa estrada de chão batido. Aí é onde eu entro e digo para você, se você vai rodar no estradão, hoje a galera tem usado gravels, né? Por quê? Porque a mountain bike tem ficado mais destinada a trilhas realmente. Então a gravel é um exemplo. A gravel, inclusive, a galera utiliza toda a plataforma gravel com guidão flat. Herbert, como assim guidão flat? Guidão flat é o guidão reto, ok? Então aqui você vê bem isso, ó.
essa é uma bicicleta gravel com o guidão reto, com o guidão flat. Essa daqui é um exemplo da Specialized Diverge, por exemplo, essa que está na tela, né? Então a Specialized Diverge ela vem com essa opção com o guidão flat. Por quê? Porque a galera que gosta mais desse guidão reto tem a opção da gravel, que é uma bike mista, você pode andar com ela no asfalto, no chão, na cidade, ela tem mais agilidade. E você tem também a opção de colocar o guidão reto. Além disso, também tem as road bike, né? Herbert, eu sou um cara mais agressivo, eu gosto de corrida, eu gosto de performance. Aí você é o cara para usar uma speed, né? Uma road mesmo. Então, uma bicicleta mais destinada à performance. Claro, pessoal, aqui eu tô falando bem abrangente, porque dentro de cada uma delas ainda existe umas subdivisões. Que eu te falei, lá na mountain bike, tem a bike de freeride, tem a bike de downhill, tem a bike de XC. A XC foi aquela que eu te mostrei, que é a mais comum. Na road também. Então, na road existe a road tradicional, por exemplo, essa que vocês estão vendo. Existe as road aero, que são bikes com maior aerodinâmica. Existem bicicletas para triatlon. Então, vamos lá. Também é uma bike road, porém ela é mais destinada ao triatlon. Muda o guidão, tá vendo a diferença aqui, ó? Essa é uma road tradicional e essa é uma road para triatlon. Então assim, hoje mesmo dentro da categoria existe várias subdivisões. Então assim, primeiro ponto é entender qual o uso que você vai fazer e qual é o seu perfil. Herbert, eu vou andar só na cidade. Ok. E qual que é o seu perfil? A gente entendeu o uso, agora resta entender o perfil. Se você é alguém que gosta de conforto, você pode ir numa linha urbana comfort, como essa, por exemplo. Se você é alguém que gosta de mais performance, você pode ir numa bicicleta urbana um pouco mais seca, um pouco mais slim, um pouco mais rápida, como essa que está na tela. Herbert, eu quero mesclar as duas coisas. Você pode optar por uma gravel com guidão flat, que vai te entregar uns pneus maiores, um pouco mais de conforto. Herbert, eu queria andar num estradão de chão, mas lá de vez em quando. Opta por uma gravel, ok? Uma gravel bike com guidão normal, também uma bike excelente. Eu, por exemplo, a minha bike atual, eu só tenho uma gravel bike, eu uso ela tanto na estrada de chão quanto no asfalto. Lembrando que, claro, a gravel vai ser muito mais rígida, muito mais seca do que uma mountain bike XC. Por exemplo, uma bike como essa que está na tela aí, ó, uma Soul Montenegro. Essa é uma bicicleta mais estilo mountain bike, é uma bicicleta que vai proporcionar para você fazer todos os tipos de uso, mas claro, quando você cai num uso mais de asfalto, ela vai ser uma bicicleta pesada. Se o seu uso for, sei lá, 80% asfalto e o restante terra, aí vale a pena você optar, por exemplo, por uma gravel. Então, por exemplo, a grande maioria das bikes hoje, das marcas, tem o tipo de bicicleta que você quer. Então, por exemplo, eu estou aqui no site da Soul, é uma das marcas nacionais, e aqui você vê, ó, road, triathlon, lifestyle, mountain bike. Quer ver, ó, vamos abrir aqui a gravel para você entender. Então aqui, ó, nós temos uma opção de gravel. Claro, isso aqui é uma gravel de alto padrão, né? É um grupo E-Car da Campagnolo de 13 velocidades. Então você percebe que é uma bicicleta um pouco diferenciada. Aqui na linha Lifestyle, eles têm as bikes fixas, né? Ou as bikes single, com coroa única. Uma bicicleta bem legal que a galera costuma usar em cidades como Curitiba, enfim. Uma bicicleta bem diferenciada também. Então, nós temos hoje inúmeras diferenças de bicicleta em mercado. Primeira coisa que você tem que entender é o uso que você vai fazer e qual a bike ideal para esse uso. Depois disso, vamos para o segundo passo, né? Então, o primeiro passo é entender o seu uso, o seu perfil e qual a bike ideal para esse tipo de perfil, tipo de uso. Segundo passo seria você definir o valor que você quer investir. Mas, claro, você tem que primeiro entender quais são os modelos de bicicleta que atendem o seu uso. Por quê? Herbert, eu quero uma bicicleta para mim fazer trilha, para mim andar na estrada de chão, mas eu quero gastar R$500. Pessoal, infelizmente não tem o que fazer, ok? Então, infelizmente não vai conseguir te atender. Então, você tem que ter o valor como baliza para o que você está querendo. Herbert, e se o valor que eu tenho não conseguir adequar a bicicleta ideal para mim? Infelizmente, não tem o que fazer. É basicamente assim, ó, vamos lá.
você quer fazer viagem, você quer viajar de moto, né? Ah, quero viajar de motocicleta. Porém, eu tenho R$1.000 para comprar uma moto para mim viajar. Infelizmente, não tenho o que fazer. Você vai ter que talvez viajar com uma mobilete. Até a mobilete hoje está muito cara, né? Mas enfim, você tem que ter o valor que você quer investir e ver se isso adequa ao projeto que você está em mente, ok? E assim, Herbert, eu vi o que eu quero, não tenho dinheiro agora, eu compro algo mais barato? Depende, se o mais barato te atender, estiver dentro daquela linha, ok. Se não, você vai jogar dinheiro fora, ok? Por quê? Porque se você investe em algo que você está pensando em fazer um uso e você compra algo que não dá para fazer aquele uso, você vai jogar dinheiro fora, porque você vai rodar com essa bicicleta e ela não vai te atender e você vai ficar estressado, vai ficar bravo e vai encostar a bike no canto e não vai querer rodar mais com a bicicleta. Então, não gasta dinheiro. Dica que eu dou para você: se a bicicleta que você está querendo, se o uso que você quer fazer, o valor não atende aquilo ali, não compra. Porque se você comprar algo diferente, você talvez vai se incomodar e vai acabar desistindo do uso, ok? Vai colocar lá no canto como cabide. Como muita gente. Herbert, mas eu vi já várias pessoas andando com bicicletas que pagaram barato. Sim, para o uso delas está atendendo, mas e para o seu? Será que atenderia? Será que você se adequaria àquela bicicleta? Vamos lá, depois de entender tudo isso, a bicicleta, o uso, o valor, nós vamos para um detalhe muito importante, que é o tamanho de quadro. Então aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui no site da Suntour, você vai ver aqui que tem vários tamanhos, ó, XS, S, M, L, XL. Cada tamanho desse é um tamanho de quadro dessa peça aqui, ó, do chassi da bicicleta, ok? Então o quadro vai adequar conforme a altura do ciclista. Herbert, qual é a medida ideal de altura? Pessoal, aí assim, não existe uma regra universal. Até porque isso vai depender do modelo da bicicleta que você está escolhendo e da marca. Por exemplo, eu vou abrir aqui o site da Cannondale. Então, pessoal, tá aí na tela o site da Cannondale. Já escolhi um modelo aqui, a Trail 6. Você vai ver aqui que tem os tamanhos. Você consegue escolher a cor, né? Claro. Tem a laranja, a cinza e os tamanhos. Então aqui, ó, Small, SM, que é o tamanho P. De 1 metro, aqui ela já dá uma indicação. De 1,54 m a 1,62 m. Se você for na média, de 1,62 m a 1,72 m. A G de 1,70 m a 1,82 m. A GG de 1,82 m a 1,90 m. Herbert, isso é uma regra para todas as bikes? Não, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Cada modelo, cada marca vai ter uma tabela específica de tamanho. Claro, hoje existe uma média geral, vamos falar assim. Se for para escolher uma bicicleta, eu vou deixar aqui para vocês já dito e você pode anotar aí. Tamanho P, se você vai comprar uma bicicleta hoje de alguma marca que não oferece essa tabela de tamanho, você pode se basear mais ou menos assim. A tamanho P vai atender pessoas até 1,68 m. A tamanho médio de 1,68 m, 1,69 m até 1,78 m ou 1,77 m, algo nessa faixa. A tamanho L ou a 19, você vai escolher bicicletas aí de 1,78 m até 1,85 m. A tamanho 21 ou a XL de 1,85 m a 1,95 m por aí. Então assim, essa é a média geral, pessoal, mas não quer dizer que seja realmente. O ideal seria que cada marca tivesse a sua tabela. Por quê? Porque o tamanho, ele está relacionado ao tamanho desse tubo aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui para vocês, ó, esse tubo da bicicleta do selinho, City Tube. Então, por exemplo, essa bike aqui, a medida A é a medida de comprimento do City Tube. Então, por exemplo, uma bicicleta que é tamanho P, em média, é tamanho 15. Herbert, o que é tamanho 15? Então, vamos lá, ó. Essa bike aqui, a XS, ela está escrito 33 centímetros. O 15, ou o 13, ou o 17, ou 19 que eu falei aqui para vocês é em polegadas. Então vamos pegar aqui a medida real dessa bicicleta, 33
centímetros. 33 centímetros, aquela bike ali, ela vai ser 12 polegadas e 99, é a 13. Vamos pegar aqui, ó, 38.1, que é tamanho P. 38.1 seria tamanho 15. 43.2, tamanho 17. 47 centímetros, tamanho 18,5, né? Vamos pegar a próxima, 53.3, tamanho 20.9, 21. Então assim, essa medida de seat tube, que é o que a galera costuma falar, 17, 19, 21, é a medida em polegadas desse tubo aqui, ó, do tubo do selim. Porém, ó, esse tubo aqui, tá vendo? Porém, as outras medidas podem variar, por isso que é importante a tabela da marca. Porém, se a marca não tem tabela, você pode seguir uma tabela genérica. Ó, tabela... Ó, abri aqui, escrevi, ó, tabela de tamanhos para bicicleta. Aqui existem várias tabelas, resta saber se atende. Então aqui, ó, a S... pode ser 15 ou 16, só que de 1,65 m a 1,71 m. M, 17 ou 18, de 1,72 a 1,76. Se você abrir outra tabela, já diz talvez outra coisa. Então assim, resta saber qual é o tamanho ideal. Mas você, usando alguma dessas tabelas aqui da internet, você vai ter uma boa base e não vai comprar bicicleta errada em relação ao seu tamanho, em relação à sua altura. Herbert, e as Speed? Isso é válido para todo tipo de bike? Não, pessoal. Quando você vai em bicicletas de estrada, essa medida ela se dá diferente. Herbert, aí já bagunçou tudo, realmente. Então essas bicicletas você vai ver aqui, ó, 48, 51, 54, 56, 58. Ela já não vem mais 15, 17, 19. Por quê? Porque a medida das road bikes, elas é em centímetros e ela é medido o top tube. Então a padronização aqui é essa medida aqui, ó, do top tube. Então se nós pegarmos aqui, ó, geometria da bike, pegar essa medida B aqui, ó, a medida B, vocês vão ver aqui a medida B que bate exatamente com o tamanho da bike. 51, 52, 53, 54, 56, 58. Então vocês vão ver aqui a medida B que ela já bate mais próximo. Claro que aqui ainda tem uma variação. Esse 54, antigamente ele era exatamente o tamanho. Hoje ele já teve uma variação. Então, por exemplo, se você pegar 54, a bicicleta 54, o top tube, a medida B, dá 54,6. Se você pegar 56, dá 56,2. Se você pegar 58, na verdade ele dá 57,8. Agora, os tamanhos pequenos, ela realmente ainda dá uma diferença maior ainda. A tamanho 44, que em tese ela teria que ser 44, aqui é tamanho 51. Vamos pegar outra marca aqui, eu vou pegar até uma Specialized para a gente fazer um comparativo. Então, pessoal, estou aqui dentro do site da Specialized, peguei uma Specialized Ale Sport, ok? E aqui ela tem vários tamanhos, né? Ó, 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61. Inclusive a Specialized, assim como a Cannondale, ela tem aqui a tabela de tamanho. Então, o 49, pessoas de 155 a 163. Então, existe também um guia de tamanho. Agora vamos na geometria, vamos ver o que bate e o que não bate. A 44, vamos pegar a medida do top tube. A 44, medindo o top tube dela, ó, o top tube, comprimento do tubo superior, dá 50 milímetros, dá 50,1 centímetros do tubo superior. E o comprimento do tubo do cilindro dá 43. Então essa bike 44, ela tem 43 de tubo de cilindro e 50 centímetros de top tube. 51, 46, 54, essa bike aqui provavelmente vai ser a tamanho 5,4, vamos até dar uma ideia aqui, ó, a tamanho 54 comprimento do tubo superior, na verdade a 54 tem 55,2 e 51 milímetros de tubo de cilindro. Então assim, essas medidas hoje, elas são muito mais
nomenclatura do que propriamente dito a medida igual a mountain bike. Quando você fala em 17, ela tem realmente 17 polegadas ali de tubo do selim. Já as road bikes é um pouco diferente. E também existe a tabela para road bike. Por exemplo, essa tabela aqui, ó, ela vai te dar aqui tanto quadro de mountain bike ou bicicleta urbana, quanto quadro de speed. Então, 1,50 m a 1,60 m, de 46 a 48 o tamanho da bicicleta, ok? Mas o interessante, como eu falei para vocês, é o guia de tamanho de cada marca. Fechou? Mais um ponto que você entendeu, tamanho de bicicleta. Depois de você escolher o tamanho, então você já escolheu ali a bicicleta, o uso que a bike vai te proporcionar, faixa de valor e tamanho. Agora você escolhe o material que você quer a bicicleta. Claro, vai de encontro ao valor que você escolheu. Então, se você quer uma bike de aço, se você quer uma bike de alumínio, ou se você quer uma bike, por exemplo, de fibra de carbono. Hoje o mais comum vai ser o alumínio. Você encontra desde bikes extremamente baratas até bikes valor bem alto com o material em alumínio, ok? Depois disso, você vai pensar na possibilidade da venda. Então, assim, algumas marcas de mercado existe mais rotatividade, é mais fácil de você vender. É basicamente o Corolla, né? O Toyota, o carro da Toyota. Então é um carro que você consegue vender ele mais fácil, ele não perde tanto preço de mercado. Assim como no mundo da bike. Então, se você olha uma bike que tem muito rodando aí na sua região, provavelmente a hora que você for vender a sua bike, se você escolher aquela bicicleta, vender ou trocar, ela vai se manter com um valor um pouco mais alto. Assim como marcas importadas tendem a ter preços mais altos, a desvalorizar menos. Marcas não tão conhecidas ou marcas de quadro, por exemplo, que se monta qualquer configuração em cima daquele quadro, tende a desvalorizar mais. Então fica ligado na hora de você comprar a bike e pensa se aquela bicicleta, na hora que você for trocar ou vender, ela vai ter valor de mercado, assim como no tamanho da roda. Então esse é mais um passo quando você vai escolher o tamanho da roda, assim como escolher a marca da bike, o tamanho da roda também influencia. Hoje existe aro 26, que é o modelo mais antigo, a 27,5 e a 29. Se você for escolher uma bicicleta para cidade, mais da linha conforto, provavelmente elas vão ser 26. Algumas já tem 29 ou 700. Para você que não sabe, quando você estiver navegando, encontrar uma bicicleta, essa bicicleta é aro 700. É o mesmo aro 29, a diferença está na espessura do pneu. Porque o 29 ele é basicamente com o pneu 2.0, ele dá 29 polegadas, ok? Então, eu creio que é basicamente isso. Ainda existe configuração da bicicleta, só que quando eu falo em configuração eu falo na marca das peças, a qualidade das peças, só que se você definir o modelo que te atende e se você definir a faixa de valor, você já vai entender quais as peças que estão englobadas ali. Claro, aí vai de você escolher naquela linha, entre todas as marcas, quais são as peças que mais te atenderá. Claro, para isso você tem que entender um pouco mais de peças e dar uma pesquisada. Por exemplo, dentro da linha Shimano, hoje existe vários níveis de peças da Shimano. Então, quando fala para você que é Shimano, qual Shimano que é? Será que é tudo Shimano ou é só uma peça ou outra? Então, vale a pena ficar ligado também na configuração da bicicleta. Coroa única, coroa dupla, coroa tripla, para o seu uso, qual é o melhor, qual é o mais adequado. Para isso, aqui dentro do canal existe muito conteúdo falando entre os níveis de peça. Então, por exemplo, eu entrei aqui na página inicial do canal Bici e eu quero te mostrar aqui, ó, nível de Shimano. Vamos colocar aqui Shimano, só para a gente ver o que vai aparecer. Ó. Quais os grupos Shimano para Speed? Como regular as marchas da bicicleta, enfim. Como saber o nível de uma bicicleta, se ela é uma bicicleta simples, se ela é uma bicicleta boa, se ela é uma bicicleta top, quais as sequências de câmbios RAM para mountain bike. Aqui você vai encontrar o mais variado tipo de conteúdo para entender um pouco mais sobre a bicicleta. Vamos colocar aqui tamanho de quadro. Vou escrever aqui e a gente vai pesquisar. Ó, qual é o tamanho de quadro de bicicleta? Sobre eixo, enfim. Hoje, aqui dentro do canal, você vai encontrar todo tipo de conteúdo que você precisa saber. Desde o nível de peça, quais são os grupos Shimano para mountain bike,
qual é o tamanho ideal da bike. E daí você vai para tipos de freio. Herbert, eu vi duas bicicletas, uma é freio mecânico e a outra é freio hidráulico. Vamos colocar aqui, ó, mecânico e hidráulico. Então tá aí, ó, diferenças entre freio a disco mecânico e freio a disco hidráulico. Então assim, aqui dentro você encontra todo tipo de item, todo tipo de conteúdo e eu já te convido a se inscrever no canal e pesquisar. E sempre se você quiser encontrar algum tipo de conteúdo aqui dentro, vem aqui na página inicial, é só clicar em cima da logo do canal BIS, aqui em cima no vídeo, e tem essa lupinha aqui, eu não digo essa aqui em cima, no título, e sim essa na lateral aqui. É só escrever o tipo de conteúdo que você quer. Herbert, eu quero saber mais sobre gravel bike. Vou escrever gravel, vai aparecer inúmeros conteúdos de gravel aqui dentro. Herbert, eu quero saber sobre Caloi. Vou colocar aqui Caloi, vai aparecer o que tem de Caloi aqui dentro do canal. Então assim, tem inúmeros conteúdos, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha aberto sua mente, espero que tenha feito você entender um pouco mais sobre esse mundo da bike e compre a bicicleta sem se incomodar. Compre uma bike correta para o seu uso, ok? Então é isso aí, espero que tenha gostado, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, coloca nos comentários se ficou alguma dúvida. Herbert, ficou a dúvida assim, assim, assim. Talvez a gente possa fazer uma parte 2 desse vídeo para sanar essas suas dúvidas. Fechou? Valeu, fiquem com Deus e até mais!